verso 8. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, amém? O nosso Pai tem uma palavra poderosa para nós nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 3:8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 23: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Nesta noite, Pai, nós adoramos o teu nome, nós louvamos o nome do Senhor. Nós já rendemos graças a Ti, ó Deus, porque esse culto é para o Senhor, não é para o homem, mas é para o Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que em todos os cultos que nós realizamos, unicamente para o Senhor, em adoração ao Senhor, ao momento do Senhor falar com a Tua igreja, ao momento do Senhor falar conosco. E agora chegou esse momento do Senhor falar conosco através da tua poderosa e bendita e inerrante palavra do Senhor. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida, Senhor, como disse o profeta João Batista: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos? Já faz alguns dias que essa palavra Deus vem ministrando ao meu coração sobre a questão da paternidade e filiação. E eu coloquei o tema desta mensagem: tal pai, tal filho. Creio que ao final vocês vão compreender melhor. E já faz alguns dias que Deus vem falando ao meu coração através desse texto, desse tema. E esse texto que lemos fala sobre a queda do homem, mostra para nós como o pecado original entrou na humanidade através do primeiro Adão. Mostra para nós quão terrível é o pecado na vida de um homem, o quão devastador é o pecado na vida de uma pessoa.
O pecado original, irmãos, trouxe um rompimento profundo entre Deus e o homem, e também entre o homem e o seu próximo, a ponto de você perceber que após a entrada do pecado, não apenas trouxe um rompimento profundo entre Deus e o homem, mas ali começou a surgir uma desavença, acusação entre o casal Adão e Eva. E depois de certo tempo, houve o primeiro homicídio, onde Caim matou seu irmão Abel. Então o pecado, quando entra no homem, ele causa algo devastador. Assim como foi no princípio, ainda hoje, o pecado é destrutivo na vida de um homem. E nós sabemos, irmãos, que a única coisa que faz separação entre Deus e nós, entre Deus e o homem, é o nosso pecado. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 59:2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado separou e separa o homem de Deus. E o texto, meus amados irmãos, vem dizer, no verso 8, que Adão e Eva, eles tinham a mesma natureza de Deus, porque eles se relacionavam com Deus diariamente. Veja comigo no verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Primeiro, antes de falar sobre a viração do dia, é necessário que nós entendamos que natureza, não estou querendo dizer que o homem, Adão e Eva, eles eram iguais a Deus, eles tinham os poderes que Deus tinha. Não, natureza é a maneira de pensar, de sentir e de agir como Deus. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: fulano se parece com o pai? Você já ouviu aquele ditado dizendo assim: fulano tem a mesma natureza do pai dele? É essa natureza de se parecer com o pai. E Adão e Eva tinham a natureza do Pai Celestial. Eles pensavam, sentiam, agiam como o Pai também pensava, sentia e agia. E o texto vem nos dizer que pela viração do dia, Deus se fazia presente no jardim do Éden para se relacionar com Adão e com Eva. Nós podemos entender quando a frase diz pela viração do dia, que diariamente o Senhor Deus estava presente com Adão e com Eva ali no jardim. Mas essa relação, meus amados irmãos, não era uma relação entre Deus e sua criatura, não era uma relação entre o Criador e o objeto da sua criação, era uma relação entre pai e filho. E estudando as Escrituras Sagradas, eu chego a uma conclusão, que Deus nunca quis se relacionar conosco como Deus Criador, como Deus e sua criatura, mas sim como um Pai amoroso e zeloso. Esta é o objetivo de Deus de relacionar conosco, não como uma criatura, mas Ele quer relacionar comigo e com você, como Pai amoroso e zeloso como Ele é. Queridos, Deus, Ele não é nosso Deus, pelo menos Ele não quer relacionar conosco como Deus, Criador de todas as coisas. Ele quer relacionar comigo e com você como um Pai amoroso e zeloso, assim como era no jardim do Éden antes do pecado. E Jesus Cristo nos ensina isso no Novo Testamento. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Senhor, nos ensina como orar.
Aí Jesus vai dizer para os discípulos: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Em nenhum momento no Novo Testamento você vai ouvir Jesus chamar Deus de Deus. Em todos os momentos Jesus vai chamar Deus de Pai. Jesus está nos ensinando como nos relacionar com Deus, o Pai Celestial. Em nenhum momento o Senhor Jesus chama Deus de Deus. Ele chama de Pai. Jesus não chama Deus de Deus, e sim de Pai, porque essa é a relação que Ele possuía com o Pai Celestial. E Jesus nos ensinou que devemos ter essa mesma relação com o nosso Pai Celestial, a relação de pai com filho. Queridos, quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele é Deus dos judeus, porque os judeus até hoje estão esperando o Messias prometido. Deus é Deus daquelas pessoas que não teve Cristo, não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas para nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus é o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai amoroso, que quer ter um relacionamento comigo e com você, como um Pai amoroso e zeloso. Talvez você não teve uma boa relação com seu pai terreno, e você não consegue compreender como é ter uma relação com o Pai Celestial. Mas o Senhor está aqui nessa noite para curar você de todas as feridas do passado, porque Ele quer ter uma relação com você de pai e filho. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus se coloca na condição de filho e chama Deus de Pai no verso 5, Pai Santo no verso 11, Pai Justo no verso 25. Ele não chama Deus de Deus, mas sim de Pai. No Getsêmani, no seu momento mais angustiante, Jesus chamou Deus de meu Pai. E às vezes, irmão, nós estamos passando um momento de angústia. Às vezes estamos passando um momento de tribulação na vida, e nós queremos chamar Deus de Deus, quando Ele quer que nós o chamemos de meu Pai. Irmãos, como eu disse, já faz uns dias que essa palavra vem sacudindo a minha estrutura. Deus me ensinando que eu não devo relacionar com Ele como Deus, mas que eu devo tratá-lo como Pai. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que para você não tratá-lo como Deus, mas como Pai, como Abba, como Pai. Começa a mudar a sua ótica de como você vê Deus, de como você enxerga Deus. Porque quando nós enxergamos Deus como Deus, Ele parece estar distante de nós. E quando nós enxergamos Deus como Deus e nós erramos, nós vamos entender que Deus vai vir com juízo sobre nós. Mas quando nós enxergamos Deus como nosso Pai, ainda que Ele venha nos corrigir, Ele vai nos corrigir porque Ele nos ama, porque a Bíblia diz que Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque o Pai corrige o Filho a quem Ele ama, e Ele vai corrigir você porque Ele ama você como um Pai amoroso e zeloso. Então, quando você estiver num momento difícil da sua vida, assim como Cristo esteve no Getsêmani, lembre-se que Deus não é seu Deus, Ele é seu Pai. Jesus disse: meu Pai, meu Pai, meu Abba. Irmão, nós precisamos mudar a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Nós entendemos, irmão, nós sabemos que após o pecado entrar no mundo, a relação que antes era de pai e filho, entre Deus e o homem, Adão,
passou a ser entre Deus e sua criatura. Em Marcos 16:15, Jesus diz para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O pecado, irmãos, ele arrancou do homem o direito de ser filho do Pai Celestial. O pecado arrancou do homem o direito de ser filho do Pai Celestial. Mas tem uma boa notícia para mim e para você. A palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. Jesus foi chamado de unigênito porque foi o único nascido da ação de Deus imortal com uma mulher mortal. Unigênito, único nascido dessa forma, dessa maneira. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, ele se tornou também o primogênito. O que vem a ser isso, primogênito? O primeiro filho. E nós em Cristo Jesus, nós nos tornamos irmãos de Cristo, filho do Deus Pai Celestial, por adoção, conforme está em Efésios 1:5. E agora, irmãos, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, conforme está em João capítulo 1, no verso 12, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você que crê no nome de Jesus Cristo, você é filho de Deus, você é filho do Pai Celestial. Você não é mais criatura, mas você é filho do Pai Celestial. Você deixou de ser criatura. Irmãos, Cristo não morreu na cruz apenas para nos salvar. Cristo não morreu na cruz do Calvário apenas para a nossa salvação, mas também para nos reconciliar com o Pai, para trazer de volta a nossa filiação com o Pai Celestial. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, abre comigo a palavra do Senhor, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliação no original grego é muito mais que fazer duas pessoas a voltarem a ter paz. O significado no original grego significa restituição de um estado do qual a pessoa se encontrava. Ou seja, quando Cristo na cruz do Calvário ofereceu por nós a sua vida,
Ele nos reconciliou com o Pai, e a partir daquele ato, nós voltamos ao estado inicial que estava Adão e Eva, ao estado que Adão e Eva possuía com o Pai. Voltamos a ter a mesma natureza do Pai Celestial. Em Cristo Jesus, nós voltamos a ter a relação entre Pai e Filho. Isto significa reconciliação. Não é apenas nós termos paz com Deus, mas é nos tornarmos ao mesmo estado que antes do pecado havia entre Adão, Eva e o Pai Celestial. Vai muito mais além do que uma paz entre duas pessoas, do que uma paz com Deus. A reconciliação nos leva de volta ao início, nos leva de volta ao princípio. A palavra do Senhor diz em Mateus 27:51, que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Diz também em Hebreus 10:19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse novo e vivo caminho, meus irmãos, nos leva de volta ao jardim. A presença do Pai Celestial, a relacionar com o Pai, nos leva de volta ao trono da graça, não para pedir bênção, não para pedir alguma coisa, algum milagre, e sim apenas para nos relacionarmos com Deus, e sim apenas para adorarmos a Deus, para termos novamente acesso ao Pai Celestial e nos relacionar com Ele, como um filho se relaciona com o seu pai. O sacrifício de Cristo também foi para nos levar de volta para o jardim, como era no princípio, para que eu e você tenhamos novamente uma relação íntima com o Pai, para que eu e você tenhamos uma relação com o Pai Celestial, assim como nós temos uma relação com o nosso Pai terreno. Não foi apenas para nos salvar. Nós precisamos mudar o nosso foco, como nós enxergamos o nosso Deus. Ele quer relacionar com você, como um pai se relaciona com um filho. Ele quer relacionar comigo e com você, como um pai amoroso que Ele é, como um pai zeloso que Ele é, como um pai cuidadoso que Ele é. E voltando aqui ao texto, irmãos, de Gênesis, capítulo 3, no verso 8. Tem uma pergunta aqui muito forte. Onde estás? Quando o Senhor, na viração do dia, chega no jardim para encontrar-se com Adão e Eva, como fazia diariamente, Ele não os encontra. E a palavra vem nos dizer que o Senhor pergunta: onde estás? Esta foi a primeira pergunta no Velho Testamento.
A primeira pergunta foi: onde estás? E essa palavra, creio que causou temor no coração de Adão e Eva. Aquela voz que antes soava tão boa e agradável aos ouvidos de Adão e Eva, agora recebida com temor no coração, por conta do pecado. E essa pergunta, que foi a primeira pergunta do Velho Testamento: onde estás? É Deus à procura do homem pecador. E essa mesma pergunta, irmão, foi a primeira pergunta no Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 2, no verso 2. Onde estás? Mas agora é os homens pecadores perguntando onde está o Rei dos judeus. Homens pecadores à procura do Deus. É interessante, irmãos, que quando Deus se apresentava no jardim para falar com Adão e Eva, antes do pecado eles não se assustavam. Era agradável ouvir a voz de Deus. Mas agora, com o pecado, eles temeram, se esconderam atrás das árvores. A voz do Pai não mudou, foi o homem que mudou. E ainda hoje eu digo para você, meus amados irmãos, que a voz do Pai não mudou, nós é que mudamos. E Ele pergunta para mim e para você nessa noite: onde estás? Muitas vezes, irmão, nós no geral, o homem, a humanidade, nós servimos a Deus por 3 motivos: pela culpa, pelo medo e pela vergonha. Se você for analisar aqui o texto, no verso 10, quando Deus perguntou para Adão, para o homem, né? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, vergonha, tive medo, estava com medo, e me escondi, temor. E até hoje, o homem, quando vem a Deus para servir a Deus, ele serve a Deus ainda por esse mesmo motivo: culpa, medo e vergonha. Aí a religião ainda acrescentou mais uma coisa: a ganância. A teologia da prosperidade vem dizer: venha para Jesus que você vai ficar rico, você vai prosperar, os seus problemas acabaram. Aí o homem vem para Cristo pela ganância também. Quando na verdade, irmãos, o que Deus Pai queria, na verdade, era relacionar comigo e com você, como pai, como filho, simples assim. Mas nós não conseguimos entender, porque é algo tão simples. Ele quer que nós relacionemos com Ele, como o pai se relaciona com o filho, como o filho se relaciona com o pai. E nós muitas vezes, quando vamos orar, fazemos aquela oração linda, cheia de palavras difíceis, como se nós conversássemos assim com o nosso Pai. Mas Ele quer que nós sejamos simples como Ele simples é, que nós o tratemos como Pai, simples assim. Comece a tratar o Pai Celestial como seu Pai, que você vai ver a diferença na sua vida. Queridos, quando você
Se relacionar com Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, é se relacionar com Ele em primeiro lugar. As coisas que você tem buscado, os milagres, as curas, as bênçãos, Ele vai acrescentar na sua vida naturalmente. Mas Ele espera que você se relacione com Ele como filho. Ele espera que você o ame como filho. Ele espera que você o obedeça como filho, obedece ao pai. Ele espera que você o ame como filho ama o seu pai. Deus não quer ser o seu Deus, Ele quer ser o seu pai. Portanto, seja filho dele. Haja como filho, se relaciona como filho, obedeça-o como filho, ame-o como filho, trate-o como pai. Pois saiba que Ele ama você como filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou você de tal maneira. Entenda, meus amados irmãos, que todos os dias o Senhor estava lá no jardim do Éden para se relacionar com Adão e Eva. E Ele falava com Adão e Eva. E hoje nós podemos falar com Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, não somente na viração do dia. Você pode ouvir a voz de Deus pela manhã, à tarde, à noite, madrugada, a que horas você quiser, através da leitura da palavra do Senhor. Adão e Eva só ouviam Deus na viração do dia, mas nós podemos ouvir Deus a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, porque Ele deixou para nós a palavra revelada aos nossos corações. Queridos, e para encerrarmos, para confirmar mais uma vez que Jesus, Ele nos ensinou através do seu Evangelho, que Ele não tinha Deus como Deus, mas como Pai. Leia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 23. João 4, 23 diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele não cita Deus, é Pai. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem filhos de Deus aqui, Deus Pai aqui nesta noite, que você possa, meus amados irmãos, enxergar o Pai Celestial como seu Pai, a se relacionar com Ele como filho amado do Pai Celestial. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Não trate o Pai Celestial como Deus, mas trate o Pai Celestial como Pai. Amém? Vamos ficar de pé.